Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do jatinho da JBS, meu amigo, que está passeando ali entre Venezuela, Cuba, Bahamas. Alguma coisa está rolando ali, alguma preparação muito grande está rolando ali. E por que eu fico preocupado com isso? Eu vou explicar para vocês por que eu estou preocupado com essa história. Você sabia que a JBS ainda está sendo processada por corrupção nos Estados Unidos? Pois é, eu não duvido nada que o governo Lula esteja querendo brigar com os Estados Unidos, fazer amizade com Cuba, com Venezuela, com Hamas, com a Rússia e coisa e tal. Não porque é o melhor para o Brasil, lógico, mas porque é o melhor para o PT e para os aliados dele, a galera da corrupção ali, a galera que rouba dinheiro da gente. Vamos entender esse assunto porque a JBS parece estar no coração dessa história. Essa notícia foi sugerida por Thiago F. 1992, Jonathan e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. O jatinho da JBS foi visto fazendo voos entre Cuba e Venezuela no dia 17 agora. Ficou passeando ali no Caribe, indo para cima e para baixo. Aqui, olha só o mapa aqui, tá aqui o tweet do cara. Olha só os vários voos, foi e voltou, Havana, Caracas, Havana, Caracas. Aí foi Nassau, Nassau vocês sabem, é nas Bahamas, é um paraíso fiscal, muito dinheiro de corrupção e coisa e tal tem por ali. O que ele foi fazer lá, a gente não sabe. Pode ser até uma coisa honesta, pode ser que ele esteja negociando alguma coisa, né? A JBS é uma empresa que vende carne, é um grande frigorífico e coisa e tal. Então pode ser que estivesse lá negociando. É já o maior fornecedor de carne de Cuba e também da Venezuela. O que não quer dizer muita coisa, porque o consumo de carne nesses países é irrelevante porque a população não tem dinheiro para comprar nada ali, né? O que faz muito mais sentido é uma ligação desse grupo com o governo Lula, né? Você lembra, o grupo JBS, ele foi investigado por corrupção aqui no Brasil, está sendo investigado em tese, não tem a ver com a Lava Jato, não, tá? É um outro escândalo diferente do Lava Jato, outra corrupção diferente. Mas o que acontece? No caso da JBS, ela tem também muitos frigoríficos lá nos Estados Unidos. A JBS é grande no mundo todo, né? Então, e tem muita coisa nos Estados Unidos. E daí que você tem esse problema, porque aqui está a ação na justiça que está correndo lá, e, cara, é assustador o que tem aqui contra a JBS, né? Isso daqui é só a descrição de informações sobre esse caso da JBS, então eles não dão nomes das pessoas, chamam todo mundo aqui, ó. Quem que está nesse processo aqui, né? Então, a empresa em si, a JBS em si, e também um executivo da JIF, o executivo 1 e o executivo 2, adivinha quem são? É o tal do Joesley e o outro irmão do Joesley, que eu não lembro, os Batista, os dois irmãos que são donos da JBF, né? Então, executivo 1, um indivíduo cuja identidade é conhecida para os Estados Unidos e para a JF, é um cidadão brasileiro, não sei o que lá. O outro aqui também é um cidadão brasileiro, com alto nível de executivo. O BNDES, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, a Petros e mais um monte de entidades aqui que estão correndo nesse processo aqui. E qual que é o esquema da JBF nessa história aqui? Como é que funcionava? Ele descreve aqui o esquema, que é o seguinte: a JBF ela pagava propina nos Estados Unidos usando contas americanas. Então ele descreve aqui, ó, em algum ponto ele fala aqui, ó, nos oficiais do governo brasileiro, aqui, ó, Brazilian Official Number 1. O indivíduo cuja identidade é conhecida pelos Estados Unidos pela JF era um alto executivo no BNDES entre 2004 e 2006, ou seja, no governo Lula, e depois foi um alto executivo no governo brasileiro entre 2006 e 2015. Está falando do Manteiga? Será que está falando do Manteiga aqui? Não sei. Aqui, ó, o Brazilian Oficial 2, um indivíduo cuja identidade é conhecida pelos Estados Unidos e a JF, que era de alto ranking no governo brasileiro entre 2003 e 2010, e foi um oficial estrangeiro, termo usado na FCPA no título 15, ou seja, FCPA a lei de corrupção deles lá, né? Então está dizendo como identifica esse oficial brasileiro aqui. Brazilian Official 3, indivíduo cuja identidade, coisa e tal, ele era parte do alto escalão do governo brasileiro entre 2010 e 2016, ou seja, governo Dilma.
Enfim, um monte de coisa aqui da época, um monte de coisa. Aí como é que conta a história aqui? Tem os atos aqui embaixo. O que eles faziam? Esses oficiais brasileiros aqui abriam contas em Nova York e recebiam dinheiro direto da JBF aqui nos Estados Unidos, nessas contas deles abertas em Nova York, mais um monte de ajuda e coisa e tal, em troca de facilitar empréstimos do governo para a JBF. Então lá no Brasil, o BNDES dava uma linha de crédito para a JBF, dava uma linha de crédito para as empresas, para alguma empresa do grupo, e aqui nos Estados Unidos, como a JBF tem uma parte grande aqui eles pagavam o dinheiro para essas pessoas, para esses oficiais brasileiros aqui nos Estados Unidos, né? Então conta aqui a história toda. Aí tem uns casos todos que eles falam aqui, dos encontros que tiveram aqui. Por volta de 2014, o oficial 1 enviou para o executivo 1 para fazer pagamentos corruptos em benefícios de vários políticos brasileiros e suas campanhas políticas. Em vez de fazer esses pagamentos da companhia Shell 1 e da companhia Shell 2, fez com que esses pagamentos fossem inclusos em dinheiro de contas bancárias localizadas no Brasil. Caramba, bicho, isso tudo aqui, ó, isso totalizou um total de 148 milhões de reais que foi pago. É o que eu tô falando para você, cara. Olha só o absurdo que a gente tá fazendo. A gente voltou pro governo Lula, esses oficiais 1, oficial 2, oficial 3, a gente não sabe quem é, que a investigação americana tá correndo aqui. A gente não sabe quem são essas pessoas, mas são pessoas que muito provavelmente estão no governo Lula de novo. Voltou tudo, voltou esse pessoal todo. A JBF, que estava quietinha, né, até continuava trabalhando, coisa e tal, assim, não tem nada de errado, é uma empresa privada, ela pode funcionar. O problema, a corrupção aqui, era justamente para conseguir empréstimos do BNDES, conseguir empréstimo da Petros, da Caixa Econômica, da Petrobras, ou seja, tinha esse esquema de corrupção com base nas contas aqui em Nova York. E aqui foi para ajudar vários políticos brasileiros. Adivinha de qual partido? Pois é, né? Eles não falam aqui, mas é quase certo que seja do PT, evidente. E agora voltou o Lula, meu amigo, voltou a corrupção toda. Tá aqui o cara passeando lá em Havana, passeando lá na Venezuela, certamente fazendo o quê? Certamente, é o que eu falei para vocês, o Lula sabe que não tem muito tempo agora. Ele sabe que o povo brasileiro rejeita o Lula, não quer a volta do Lula. Ele conseguiu essa volta agora, o que ele está tentando desesperadamente é conseguir se manter no poder com apoio no exterior, dos comunistas no exterior. Não do Ocidente, dos Estados Unidos ele sabe que ele não vai ter apoio, da Europa ele sabe que ele não vai ter apoio, mas dos comunistas no exterior talvez ele tenha, talvez da Venezuela, talvez de Cuba, do Irã, da Rússia. Isso pode manter o Lula no poder aqui, né? Então é muito estranho esse jatinho da JBF passeando por ali, tirando foto com... Aqui tem as fotos com o pessoal... Esse aqui é o presidente de Cuba, né? O Canel Dias, o Dias Canel, sei lá, uma coisa assim. Aqui com um monte de representante do Brasil e coisa e tal, do governo brasileiro, da JBF, fazendo uma festa aqui. Enquanto isso... Está correndo aqui, detalhes do pagamento de propina relativos a Petros, né? Em 2009, a JF, a Petros e o Fundo de Pensão 1 estabeleceram um veículo de investimento 1, uma companhia cuja identidade é conhecida para os Estados Unidos, ou seja, eles não falam os nomes aqui, porque está tudo em investigação, né? Mas aí, ou seja, a Petros, o pessoal que trabalha na Petrobras, contribui para o fundo de pensão da Petros, e o fundo de pensão da Petros botava dinheiro nesse negócio. Não é à toa que esses fundos de pensão no Brasil são terríveis. O pessoal não consegue se aposentar bem. Por quê? Porque a administração desses fundos está na mão de políticos. Aí, ou seja, você que trabalha na Petrobras ou que trabalha no Banco do Brasil ou qualquer coisa assim, você acaba fazendo essa contribuição, isso vai para a mão de político que acaba fazendo propina, investindo na JBF, coisa e tal, através de propina, propina paga aqui nos Estados Unidos, e aí, ou seja, no final das contas, o rendimento certamente não é o mesmo. Se fosse ter um bom rendimento, não precisava de propina. Só tem propina porque é um investimento que não tem, ou tem um risco muito alto, ou tem um investimento muito baixo, tem um retorno muito baixo, né? Aqui tem mais uma série de coisas aqui, descrição de atos que aconteceram de corrupção, conspiração para violar a lei americana contra a corrupção, né? Então isso daqui que eles estão sendo investigados lá nos Estados Unidos, né? Então repara que a questão toda para a JBF nessa história é justamente essa. Esse pessoal quer que o Brasil se isole do mundo civilizado e entre nesse mundo de Cuba, Venezuela
Irã, porque isso vai ser uma merda pra gente, lógico, para a população brasileira, mas de repente safa esse pessoal desses processos lá no exterior, né? Cara, olha só para que a gente voltou, bicho. Olha para onde que o governo Lula trouxe a gente de volta. O Brasil voltou 20 anos no passado, cara. Que absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.